Bem-vindo ao Explorando os Segredos e Mistérios. No capítulo 3 de All Tomorrows, iremos continuar observando as estranhas espécies que sobreviveram à era pós-Kill. Criaturas adaptadas geneticamente para servir de ferramentas, animais de estimação e outras formas, que foram abandonadas depois que os Kill voltaram para sua peregrinação em volta da galáxia. Está preparado? Então deixe seu like e siga o canal para mais vídeos como esse. É um pequeno ato para você, mas é muito importante para a gente. Os voadores. Esses seres não eram incomuns em nada no domínio dos Kill. Pelo menos uma dúzia de mundos ostentavam espécies voadoras derivadas do homem, de um tipo ou do outro. A maioria se assemelhava aos morcegos ou aos pterossauros do passado, dançando através do céu como anjos ou demônios, dependendo do ponto de vista. Haviam todos os tipos bizarros, desde aqueles que voavam àqueles que dependiam de glândulas de gás inchadas para flutuar. Infelizmente, a maioria dessas criaturas já eram muito especializadas para serem qualquer outra coisa, exceto seres voadores. Eles tinham abandonado sua humanidade para a conquista total do céu, e lá tinham alcançado o seu potencial máximo. A única exceção provou ser uma espécie semelhante a um macaco que voava com uma membrana de asas esticadas em seus últimos dedos. Sua vantagem era um órgão único, artificialmente desenvolvido, como o coração, durante o regime dos Kill. Nenhum outro voador humano na galáxia recebeu tal adaptação. Esse órgão, em forma de estrela do mar, ficava no meio de seus peitos e diretamente canalizava o oxigênio dos pulmões para a corrente sanguínea de uma maneira extremamente eficiente. Isso significava que esses flyers poderiam desenvolver adaptações de consumo de energia e ainda assim manter seus grandes cérebros, sem nunca ter de abrir a mão de seu poder de voo. Com o tempo, eles não desenvolveram sua consciência por completo, de forma imediata. Em vez disso, literalmente se expandiram por todos os lados, enchendo o céu com todos os tipos imagináveis, desde aves do tamanho de aviões até predadores impossivelmente rápidos que conseguiam voar na velocidade do som. Seu mundo era impecável e existia muito espaço para eles se desenvolverem. A inteligência podia esperar um pouco mais. Os abanadores. Alguns pós-humanos voadores reativaram a sua sensibilidade de uma maneira totalmente diferente. Sem os metabolismos aumentados ou as vantagens gravitacionais de seus irmãos em planetas distantes, eles não tiveram escolha a não ser desistir do seu poder do voo para se desenvolverem mais. Os Handflappers foram uma dessas espécies. Suas asas, uma vez usadas para vibrações semelhantes a borboletas nos jardins sobrenaturais dos Kill, encolheram e voltaram à sua condição manual. Suas pernas também foram readaptadas. Mas eles tinham um grande problema com a sua ascendência esquisita. Apenas uma falha singular os impedia de desenvolver uma civilização, pois no curso de sua atrofia secundária, as asas dos flappers tornaram-se inúteis, assim como suas mãos. Suas asas eram úteis para a sinalização e acasalamento, mas eles não podiam lançar objetos, construir abrigos e nem mesmo fabricar ferramentas básicas de pedra. Tudo o que eles podiam fazer com suas mãos inúteis era mostrar a disponibilidade sexual uns aos outros. Então, os flappers fizeram exatamente isso, piscando e dançando até o seu caminho para o esquecimento e extinção. O povo cego. Quando os Kill vieram, alguns humanos tentaram fugir, cavando e cavando fundo.
E dentro desses vários abrigos do tamanho de continentes sobre seu mundo, eles esperaram que os invasores passassem. No entanto, essa foi uma aposta inútil. Com o tempo, os Kill localizaram seus abrigos e refizeram seus habitantes sem nenhum esforço. Esses lares subterrâneos tornaram-se então o lar de um ecossistema totalmente diferente. Um reino de escuridão perpétua alimentado por gotas de água e nutrientes do mundo exterior. Uma ecologia surpreendentemente complexa foi desenvolvida a partir desse recurso escasso. Os descendentes, então, competiam com pássaros e roedores num estilo surreal em campos de fungos gigantes, que eram seus alimentos principais. Predadores não eram incomuns. Peixes quase crocodilianos patrulhavam os rios subterrâneos e enormes morcegos cegos usavam da ecolocalização com uma precisão absurda, para assim cobrarem sacrifícios aos residentes do subsolo. Os tetos com quilômetros de altura brilhavam no escuro com constelações multiformes de fungos bioluminescentes, e em alguns casos, outros animais. Eles eram mais ouvidos do que vistos, enquanto tentavam encontrar seu caminho no escuro com gritos agudos. Esses trogloditas albinos viviam em um reino onde o som e o toque, e não a visão, eram a porta de entrada da percepção. Eles acabaram desenvolvendo dedos longos e táteis, bigodes enormes e orelhas móveis para viver no escuro. Onde seus olhos deveriam estar, não havia mais nada, além de um pedaço de pele assombrosa e perfeitamente lisa. Sua adaptação perfeita ao mundo das trevas apagou a característica mais básica do reconhecimento humano. E, no entanto, por mais adaptados que fossem, eles estavam condenados. Antes que o povo cego pudesse desenvolver qualquer tipo de inteligência para assim rastejar para fora de suas sepulturas geográficas, o movimento das placas continentais de seu mundo apagou os seus abrigos, um a um. Os Lopsiders. Os Kill foram grotescamente criativos em seu redesenho dos mundos humanos. Houve um grupo de almas infortunas que eles transportaram para um planeta com 36 vezes a quantidade da gravidade normal, e lá os fizeram viver num reino bizarramente inóspito. Os resultados desses experimentos eram semelhantes aos esboços dos pesadelos de Bosch, Dalí ou Picasso. Eram criaturas aleijadas, esmagadas entre folhas de vidro. 3 ou 4 de seus membros tinham se tornado órgãos para rastejar, e apenas um de seus braços permanecia como uma ferramenta de manuseio. Esse membro, singular e enrugado, também se tornou um órgão sensor extra, quase agindo como as antenas de um inseto. Seus rostos agora eram horrores completamente diferentes. Toda a simetria, a marca registrada dos animais terrestres, acabou sendo totalmente apagada, dando lugar à forma absurda desses seres. Um olho saliente olhava diretamente para cima, enquanto o outro observava à frente, na direção das mandíbulas verticalmente abertas da criatura. As orelhas também estavam distorcidas, e monstruosos como pareciam, esses ex-homens prosperaram em seu ambiente de gravidade pesada. E mais uma vez, houve a explosão habitual das espécies em todos os nichos disponíveis. E os Lopsiders consolidaram as suas chances de terem algum dia a sua consciência renovada. Os Esguios, Striders. Enquanto os Lopsiders foram desenhados para viver sob a gravidade extrema
Outra espécie foi adaptada para a vida sob condições exatamente opostas, em uma lua que tinha 1/5 da gravidade da Terra. Esse era um mundo de maravilhas, onde até a grama crescia quase 10 metros de altura e as árvores eram inacreditáveis, elevando-se a tamanhos atingidos apenas pelos arranha-céus da antiguidade. Nessas florestas surreais vivia uma fauna igualmente espetacular, os descendentes dos animais de estimação, pragas e gados humanos, que por sua vez tinham sido reduzidos a outras formas também. Esses seres podiam ser vistos nas florestas altas, quase dançando entre as árvores enquanto eles se moviam lentamente. Seus braços, pernas e pescoços tinham sido esticados impossivelmente, de uma maneira fina. Grandes retalhos de pele, fluorescente, por todo o corpo, distribuíam o calor residual, e às vezes eles até mudavam de cor para refletir a luz e manter a calma. O superaquecimento era um problema muito grande para seus corpos grotescamente altos e finos. E embora imponentes, essas hastes gigantes de carne foram subjugadas por serem extremamente frágeis. Mesmo em seu mundo gravitacionalmente fraco, uma queda poderia quebrar seus ossos e até o escorregar em um galho seria fatal. Às vezes, nas planícies abertas, até mesmo um vento forte podia derrubá-los como mastros de navio antigos, quebrando-os ao meio. Eles sobreviveram inteiramente devido às condições misericordiosas de seu mundo, que já estava prestes a mudar drasticamente. Cerca de 2 milhões de anos depois que os Kill deixaram suas imponentes obras de arte humanas, uma linhagem de predadores temíveis evoluiu das aves terrestres que lá haviam se tornado selvagens, assemelhando-se a versões atenuadas de seus ancestrais dinossauros. E então, esses predadores varreram o mundo como um incêndio, extinguindo qualquer espécie muito frágil para escapar ou resistir. Então, os passos pacíficos e delicados dos esguios foram os primeiros a desaparecer. Os parasitas. A humanidade divergiu em 2 linhas separadas nesse mundo. Por um lado, havia várias raças de quase aleijados humanos primatas, seres degradados pelos Kill por conseguirem derrotar sua onda inicial de invasão. No entanto, uma punição simples era muito leve para eles. Então, seus parentes retorcidos, os parasitas, eram a segunda parte de sua sentença. Esses seres, na verdade, eram vários tipos de pessoas parasitas, desde vampiros ambulatoriais do tamanho de uma tartaruga, até a variedade mais comum, do tamanho de punhos, que viviam ligados aos seus hospedeiros diretamente. Havia até mesmo um tipo minúsculo e interno, que infestava os úteros de suas vítimas femininas e saíam forçadamente como abortos medonhos e vivos. Todas essas torturas evolutivas foram observadas pelos Kill por 40 milhões de anos, e para eles, tornando assim a punição tão monstruosa, tão elaborada, que a maioria dos parasitas morreu quando os Kill saíram. Alguns sub-humanos aprenderam até a limpar seus parentes, como carrapatos, mas acabaram afogando-se. No entanto, algumas variedades conseguiram se agarrar a hospedeiros e, possuindo o abdômen, membros musculosos, garras e uma saliva estéril e reconfortante para não assustar o hospedeiro, começaram então a levar vidas parasitárias. Com o tempo, eles aprenderam a controlar seus hospedeiros sem os matar, conseguindo assim garantir a sua própria sobrevivência a longo prazo. E de alguma forma, as relações totalmente simbióticas em sua ecologia começaram a transformá-los em algo benéfico para ambos os lados.
Os pescadores. Estes seres estavam presos em um mundo arquipélago, um planeta polvilhado com muitos pequenos continentes e incontáveis ilhas, sobre redes interconectadas de mares calmos e rasos. Esse lugar era um paraíso terrestre em muitos aspectos, exceto que depois dos Kill, nenhuma mente consciente foi deixada para apreciá-lo. Nessa biosfera vaga, a evolução foi rápida para começar sua dança cega e imprevisível. E uma vez selvagens, os descendentes dos humanos se adaptaram em todos os nichos disponíveis, não importando quão exótico e estranho eram. Um grupo em especial aprendeu a arrancar peixes das margens rasas. Milênios se passaram e eles se estabeleceram em um estilo de vida pescador, usando seus dedos alongados como anzóis e seus dentes modificados, parecido com agulhas, para consumir uma dieta generalizada. E, em menos de alguns milhões de anos, os pescadores se estabeleceram como uma linhagem proeminente. Quase não havia uma praia, uma ilha ou um estuário que era desprovido de suas formas pálidas e magras. No entanto, por mais prolífico que fossem, os pescadores ainda não eram melhores do que animais. E sua inteligência humana só viria depois de um outro espasmo de adaptações ainda mais estranhas. Os hedonistas. Mesmo a existência feliz dos pescadores teria parecido horrível para os hedonistas, pois a sua espécie não foi evoluída, mas foi projetada para uma vida de total prazer. Os Kill os tinha criado como animais de estimação mimados, soltos em um mundo tropical de frutas suculentas, árvores abundantes e lagos calmos. Além disso, os hedonistas foram deixados como a única vida animal nesse lugar, ou seja, sem nenhum predador. Em condições normais, qualquer espécie rapidamente iria causar uma superpopulação em um ambiente utópico. Mas as condições normais nunca foram o ponto do redesenho dos Kill. Eles alteraram os seus súditos para que pudessem conceber somente depois de se acasalar com um enorme número de pretendentes potenciais, continuamente durante um período de décadas. E embora isso tenha cuidado do problema populacional, também tornou a espécie menos adaptável. Pois, sem qualquer problema na competição sexual, a seleção natural progrediria apenas a um ritmo quase estagnado. Felizmente, seu planeta estável permaneceu livre de catástrofes naturais, mesmo depois que os Kill saíram. Todas essas mudanças também definiram o dia a dia dos hedonistas. Suas vidas eram rotinas justapostas de caminhada, sono e sexo alucinante. Não haviam nem preocupações com doença ou gravidez. Distantes e despreocupados, estes seres desfrutaram dos momentos mais prazerosos de todas as humanidades. E embora com as capacidades intelectuais de crianças de 3 anos, mas não importava. Quem precisava pensar quando se divertiam tanto? Os insectófagos. Espécies humanas singulares abundavam a galáxia pós-Kill. Centenas desses viveram vidas simples e desapercebidas, nunca se desenvolvendo para se tornarem sencientes, nunca sabendo de sua verdadeira herança como seres humanos nascidos nas estrelas. A maioria foi extinta, perdida ou nem mesmo lembrada. Aqueles que permaneceram conseguiram sobreviver em nichos obscuros e silenciosos, nunca causando qualquer impacto no grande esquema das coisas. Uma dessas espécies eram os insectófagos. Eles tinham calmamente se adaptado para uma dieta de insetos e pequenos animais. Eles tinham seus rostos cobertos com placas de couro, mãos como garras para cavar e línguas semelhantes a vermes para pegá-los. Em suma, eles não eram especiais em nenhuma forma particular, mas uma combinação de invasões galácticas, por coincidência e pura sorte, mais tarde, os tornaria os mais duradouros de todos os seres das estrelas. Os mansos herdariam os cosmos,
embora não ainda. Por enquanto, os insectófagos estavam preocupados apenas com a localização das colônias de insetos e o início da temporada de seu acasalamento. Os Spacers. Devemos lembrar que o povo das estrelas não sucumbiu inteiramente às invasões dos Skill. Enquanto seus mundos caíam um a um, alguns se refugiaram no vazio do espaço. Uma a uma, comunidades inteiras de naves de geração dos humanos se lançaram para a escuridão, na esperança de passar desapercebidas pelos seres que haviam invadido sua galáxia. E como tempos desesperados requeriam medidas desesperadas, o povo das estrelas tiveram de se adaptar em naves gigantescas para não enfrentar a extinção total. Como o povo das estrelas já sabiam, durante a colonização inicial da galáxia, que a vida em naves espaciais inevitavelmente levava à insanidade e à anarquia, eles tiveram que se adaptar para não enfrentar a extinção total. Campos inteiros de asteroides foram confiscados e esvaziados para se tornarem habitats espaciais invisíveis. Essas conchas ocas eram cheias de ar e água preciosas, mas sem a gravidade artificial de qualquer tipo. Mesmo assim, eles descobriram que uma existência puramente etérea aliviaria o estresse do vácuo interestelar, desde que seus habitantes fossem adaptados para a vida dentro do ambiente espacial. Assim, essas pessoas foram forçadas a se adaptar para um ambiente atmosférico livre da gravidade, onde seus ossos foram deixados livres para crescer mais e mais finos, até mesmo mais espinhosos. O sistema circulatório e digestivo foram pressurizados para evitar problemas cardíacos e embolias. Tais experimentos foram numerosos e geralmente terminaram em fracasso. No entanto, muitos deles conseguiram criar um futuro. Selados firmemente em uma casa sem gravidade, seres sem peso, os descendentes do povo das estrelas, conseguiram escapar da ira dos Skill, vivendo uma diáspora sem fim. E mesmo depois que os Skill partiram, eles se acharam muito diferentes daqueles que tinham seus estilos de vida ancestrais. Os sobreviventes, então, do ataque dos Skill, por causa de sua evolução, nunca mais pisaram em um planeta. Os Caçadores de Ruínas. Uma espécie humana muito peculiar que, por conta de seu acesso sortudo à herança de seus ancestrais estelares, eventualmente teria um papel da liderança das coisas que estavam por vir. Eles tinham, apesar da invasão dos Skill, passado relativamente com pouca degradação. Eles tinham sido reduzidos ao nível de macacos, mas a sua recuperação tinha sido mais rápida. Aparentemente, os Skill, nesse caso, não tinham trabalhado duro para suprimir sua inteligência, e nem fizeram um esforço comparável para limpar os traços materiais dos Homens das Estrelas. Assim, depois de milhões de anos, enormes ruínas dos espaços urbanos globais fizeram com que esses seres ganhassem seu nome. Os Caçadores de Ruínas, com suas mentes desenvolvidas e acesso restrito à sabedoria das antigas cidades, retomaram o seu desenvolvimento natural a um ritmo exponencial. Um a um, eles decifraram e reconstruíram os segredos do passado do povo das estrelas, até quase se igualarem aos seus ancestrais galácticos em sabedoria e habilidade. Todo esse desenvolvimento aconteceu em um curto período de tempo e, por causa disso, velhas tecnologias que nem sequer eram entendidas totalmente começaram a ser cegamente replicadas. É desnecessário dizer que tal ritmo de desenvolvimento criou diversas situações de estresse prematuros nas estruturas sociais e políticas dos Caçadores de Ruínas. Eles mal sobreviveram a 5 guerras mundiais consecutivas que varreram seu planeta, 2 das quais por causa do disparo de mísseis termonucleares. No entanto, eles sobreviveram, e o seu batismo com o fogo os endureceu e os despertou. As guerras os uniram politicamente
e avançaram suas capacidades tecnológicas até mesmo além do nível dos Homens das Estrelas. No entanto, eles também desenvolveram uma forma perigosa de loucura xenofóbica. E por fim, os Caçadores de Ruínas passaram a acreditar que eles eram os únicos descendentes e verdadeiros herdeiros do Povo das Estrelas. E em algum momento, eles estavam prontos e dispostos a fazer qualquer coisa a fim de reivindicar sua fictícia Era de Ouro. Capítulo 11. O Renascimento da Consciência. Se qualquer tipo de arranjo periódico pudesse ser trazido para a história da humanidade, a Era pós-Kill de animais humanos emergentes pode ser comparada a uma série de idades sombrias milenares. No entanto, como qualquer situação de uma idade das trevas, esses períodos de silêncio tinham uma vida finita. Uma a uma, como estrelas emergindo da neblina, novas civilizações nasceram dos remanescentes pedaços da humanidade. Em alguns casos raros, a recuperação foi rápida e direta. Na maioria das outras situações, só veio após uma longa série de mutações adaptativas, extinções e diversificações secundárias. Dentro dessas linhas de descida, havia tanta distância entre os pós-humanos iniciais e seus descendentes inteligentes, quanto entre as primeiras partículas de RNA e o Homo sapiens. Cedo ou tarde, a inteligência humana voltou ao cosmos. Exceto por sua ascendência compartilhada, essas novas pessoas não tinham nada em comum com as pessoas de hoje, ou mesmo com umas às outras. Terminamos aqui o vídeo 3 de All Tomorrows. Obrigado, exploradores.